A Cypress Conference é um evento que acontece todo final de ano, que é elaborado pelo time da Cypress. Nesse evento, são apresentadas as principais novidades relacionadas com o framework de Cypress e as principais novidades para o ramo de TI focado no QA. É um evento um pouco denso, que pode levar de 1 a 2 dias, com várias horas de diferentes palestras de diferentes personalidades do mundo de QA e que estão envolvidos com Cypress. Por esse motivo, eu estou fazendo esse vídeo para fazer um resumão sobre tudo o que aconteceu na Cypress Conference desse ano e as principais palestras que aconteceram. Oi, eu sou o Josué, QA, desenvolvedor e entusiasta de inteligência artificial, e hoje a gente vai passar sobre cada um dos eventos e tudo que rolou na Cypress Conference desse ano. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo a playlist completa da Cypress Conference para se você quiser ver alguma dessas palestras na íntegra. Além disso, eu vou deixar também aqui nos comentários o timestamp certinho sobre onde começa cada um dos eventos citados aqui. Então, se você não quiser ver todo o vídeo e quiser ver algumas específicas, é só olhar aqui nos comentários qual que você quer ver. Vou deixar junto com o timestamp o título da palestra. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira palestra do evento foi apresentada pelo Tariq King e o tema foi EA Driving para testes, revolução ou evolução. Foi um evento um pouco mais teórico, falando um pouco sobre a IA e como que a IA afeta hoje o mundo de testes. Ele começou fazendo algumas comparações históricas, na qual ele separou em 3 setores diferentes. O primeiro foi o transporte, do cavalo ao automóvel. Ele fazia esse simbolismo de quando a gente ainda usava cavalos para poder fazer a locomoção e migramos para os automóveis. Dentro da computação, ele cita o uso das calculadoras para os computadores, que no final acaba sendo a mesma coisa, mas de quando a gente começou, ao invés de usar calculadora para poder fazer os primeiros conceitos de cálculos em si, até os computadores e como os computadores evoluíram. Hoje a gente chega até os computadores quânticos. Baseado nisso, ele usa desses conceitos para poder falar um pouco sobre os testes. Então ele separou essa mesma analogia para os testes e separou esses testes em 5 fases. Sendo a primeira fase os testes manuais, que seriam os testes humanos executados por passo a passo com pessoas. Record e playbacks, que seriam as primeiras tentativas de automação, feita basicamente com ferramentas de programação da época. A automação em scripts, que diferente dos payback, que eram feitos possivelmente com um próprio JavaScript puro, nessa terceira fase já entram algumas ferramentas mais antigas de automação, como o próprio Selenium, que é considerado por muita a primeira ferramenta de automação que vingou, pode dizer assim. A quarta fase, ele cita os frameworks modernos, que já cai aí o Cypress, o Playwright, Robot, algumas outras ferramentas de automação em si. E a quinta fase, que é onde a gente está hoje, já está migrando, já está dentro dessa fase, que seria a automação, com IAs no caso, que pode se caracterizar por geração de testes automáticos, auto-healing de testes quebrados e uma análise inteligente de falhas. E ele também aplicou um novo conceito chamado Shift Everywhere, que diferente do Shift Left, que seria testar uma aplicação antes dela ser completamente desenvolvida, ou do Shift Right, de testar após o desenvolvimento, o Shift Everywhere seria uma abordagem de testar uma aplicação em todo o seu andamento. No caso, como a IA, fica muito mais fácil de fazer isso, que você consegue fazer um Shift Left, de criar as primeiras automações, e usar o Shift Everywhere para usar a IA para fazer esse auto-healing dos testes e uma atualização desses testes enquanto o projeto se desenvolve. E depois um Shift Right para poder fazer os testes finais. Então esse seria o conceito básico do Shift Everywhere. Basicamente foi um evento mais sobre introduzir como que a IA pode ajudar o QA hoje em dia. Não foi uma call muito técnica. Acho que os bullet points para essa call seria que a IA não vai substituir os testadores, ela vai ser uma ferramenta para aqueles que saibam usá-la. Abraçar a IA para usar ela como um orquestrador no seu trabalho, não como um novo funcionário que vai te substituir. E também experimentar bastante. A IA está desenvolvendo hoje em dia, tem muita coisa legal que a gente pode fazer com ela. E ao invés de recusar, abraçar ela dentro do seu mercado, dentro do seu negócio, para tentar desenvolver novas aplicações, novos negócios, novas ferramentas de teste, novas abordagens, é algo bem legal. Um evento que teve foi o de testando plataformas end-to-end com sistemas com microserviços e sistemas distribuídos. Foi apresentado pelo Petros Plakominis. Foi uma call mais técnica e apresentando mais uma solução para um problema que muita galera da QA enfrenta, que é testar microserviços distribuídos por times diferentes. Ele dá um contexto de problema e tenta te fazer pensar uma solução para esse problema que ele apresenta. O cliente é uma indústria
na qual o desafio é implementar uma testes end-to-end através de toda uma cadeia desses serviços. São duas empresas diferentes, com times diferentes e atuam em setores diferentes desse serviço. Então é baseado numa arquitetura de microserviços e cada time desenvolve uma parte diferente do software. Partes diferentes repositórios, diferentes comunicações entre esses serviços, e esses times não se comunicam entre si. Então cada time vai ter uma abordagem diferente para poder fazer esse produto. E a solução que ele apresenta para essa problemática é uma solução bem conhecida na realidade, que é você usar os Custom Comments do Cypress, que a gente chama também de Page Objects. Isso não é muito bem aplicado no Cypress, mas é basicamente esse conceito que ele aplica. Por que usar Custom Comments no Cypress? Primeiro, porque você consegue encapsular soluções, consegue agrupar tarefas e comandos reutilizáveis durante toda a plataforma. Com isso, alguns benefícios são tragos, sendo eles uma melhor abstração do seu código, uma maior facilidade de manutenção do seu código, consistência durante todo o projeto e reusabilidade, que cai meio que na abstração e manutenabilidade também. Manutenabilidade. Durante a palestra ele continua dando algumas outras cases e aplicando na prática isso que ele deu como solução dentro de alguns conceitos. Então ele fez um pouco de hands-on também, pegou um pouco de código e mostrou um desses conceitos e como que ele usou isso dentro do código. Foi um evento bacana, pra galera que tá começando na área de QA e não entende muito sobre Cypress e quer entender um pouco mais sobre esses conceitos, vale a pena assistir na íntegra. Foi um evento bem legal, um evento de dicas, né? Um evento de dicas e soluções para quem já trabalha com Cypress. Foi um evento bem bacana mesmo. O próximo evento teve como foco o uso de IAs, então já foi um pouco mais centralizado. O título do evento: Aplicações com Inteligência Artificial e MCPs com Cypress. Foi apresentado pelo Max Geber e a Natalie Stem, na qual eles comentaram bastante sobre aplicações de inteligência artificial e como testar essas aplicações, e também deram uma contextualizada sobre MCPs com Cypress, o que é bem legal. Primeiramente, eles explicaram um pouco sobre o MCP e o que é o MCP. Não vou muito a fundo nisso, mas basicamente o MCP é um Model Context Protocol, que é basicamente um pendrive para a sua aplicação, uma forma mais básica de explicar. Um outro exemplo disso seria como usar MCPs em LLMs. Então, vamos supor, uma LLM que é, por exemplo, o ChatGPT ou o próprio Claude. Dentro do reasoning dele, ele só consegue interpretar imagens, textos, mas não consegue muitas das vezes comunicar com servidores externos. Então o MCP seria essa forma que uma LLM usa para se comunicar com outros serviços. Vamos supor que você tem uma aplicação que usa o Supabase. Se você usar o Copilot ou o Cloud Cursor, Cloud Code na realidade, para poder fazer algumas implementações desse serviço, não necessariamente o Cloud ou o Copilot vai conseguir se comunicar com o Supabase diretamente. Ele vai conseguir ter um contexto daquele repositório. Mas, se você usar um MCP do Supabase, ele vai conseguir fazer modificações naquele repositório e usar o MCP para se comunicar com o seu banco de dados. Então, via MCP, ele vai conseguir fazer requests para aquele banco de dados e aí validar dados, fazer um get, um post. Isso por conta do MCP. Para que tudo isso? Isso foi só uma introdução sobre o MCP, que é um assunto bem interessante, é um assunto que vem rodando bastante o mundo de IA. E é legal também vocês aprenderem e conhecerem um pouco sobre. Recomendo dar uma pesquisada. Na segunda parte da palestra, eles falaram um pouco sobre uma aplicação com inteligência artificial e como faríamos para testar uma aplicação de IA. A case que eles deram para esse exemplo foi a seguinte: eles criaram um projeto fictício e seria um assistente pessoal similar ao ChatGPT, onde o usuário faria uma conversa com mensagem, com texto normal, na qual se conectaria com vários servidores ou com vários serviços na internet. No caso, aí que entraria o MCP. Aí no caso, o usuário iria lá nesse assistente pessoal e pediria para comprar meias na Amazon, por exemplo. Então o usuário ia lá nesse serviço, ia pesquisar uma loja de meias e aí o serviço teria que retornar esse processo de compra de meias. Foi a case apresentada nesse exemplo. No caso, como testar uma plataforma nesse sentido? Porque LLMs funcionam de forma não determinística. Não necessariamente uma mensagem vai ter a mesma resposta sempre. Se você mandar um oi pro GPT, ele pode responder com um olá, tudo bem? E aí, não tem como você mapear todas as respostas para poder fazer uma validação. A solução para isso é o que eles chamam de LLM as a Judge, uma LLM como juiz, onde você processaria a resposta dessa LLM em outra LLM. E aí, essa outra LLM
responderia para você de uma forma binária, certo ou errado, se aquela resposta está válida dentro de um contexto de avaliação. Eles fizeram um hands-on também com Cypress, na qual eles criaram uma função personalizada chamada Validate with Cloud, na qual ele recebe a resposta do assistente e o prompt dessa validação. O Cypress usa o MCP para poder fazer o contato com uma outra LLM e ele retorna um valor booleano com pass ou fail. Se dá como pass, ele entende que aquela resposta é válida e retorna um true. Se der como fail, ele interpreta como uma resposta não válida e retorna um false. Então eles fizeram todo um fluxo de testes end-to-end para essa aplicação. Eles criaram um projeto modelo para poder fazer isso e fizeram alguns cases específicos de como testar essa aplicação que envolvia inteligência artificial, na qual eu não vou me aprofundar muito aqui, então a ideia é só fazer um resumo mesmo, mas foi um evento bem interessante, trouxe alguns conceitos que vão ser muito visados daqui a um tempo, porque aplicações com inteligência artificial estão crescendo no mercado e é muito importante um QA saber como testar essas aplicações, mas foi um evento bem legal. Eu acho que é até interessante fazer um vídeo específico sobre isso, porque é um tema bem interessante e que ajuda muito essa galera que não tem muita experiência com inteligência artificial, principalmente sobre como testar, que ainda é um tema bem debatido nessa área de QA. A quarta reunião desse evento foi uma reunião um pouco mais relacionada com estratégias de como se comportar como QA, uma coisa um pouco mais mentoral do que teórica ou prática. A CAL teve como palestrante o Mohamed C. Ibrahim e o tema da palestra foi teste de Cypress como um profissional. O Mohamed trouxe alguns pontos e ele fez como se fosse uma brincadeira. Ele criou todo um cenário na qual o QA seria o detetive. E aí ele fez uma pergunta. Uma mudança de mindset, um pensamento de vítima e detetive. Então quando você tiver com um problema de fazer um teste, você tem que pensar em os três principais mindsets, que é o que ele apresenta. Primeiramente, a pergunta crucial, que ao invés de você pensar o que está quebrado, é pensar o que mudou que pode ter quebrado alguma coisa. Para Mohamed, os três principais culpados quando os testes começam a falhar são eles, os seletores traiçoeiros, que seria basicamente quando algo muda dentro de um HTML, dentro de um CSS e acaba que o QA não fica ficando ciente sobre isso. O segundo ponto seria um timing assíncrono, quando algo não ocorre porque ao invés de levar 3 naquele momento, ele levou 5 segundos, por exemplo. Então esse é um dos pontos que são mais importantes na hora de você validar algo que está quebrando. O clássico que é o funciona na minha máquina. E ele destrincha por essa palestra como lidar com esses 3 pontos que ele apresentou. Então para aqueles seletores que são alterados constantemente, ele apresentou algumas abordagens, formas de se usar o Cypress de forma mais assertiva com relação a isso. Ele também fez algumas demonstrações sobre como lidar com flakiness no seu teste. Fez também uma sessão de debugging por alguns testes na qual ele passou. Mas no mais foi uma call, assim, na minha visão teve algumas outras calls mais interessantes. Essa foi bem legal para quem, eu imagino para quem está começando na área e ainda tem um pouco de dificuldade em fazer o debug na automação, tem dificuldade em lidar com quebras de testes ou algo nesse sentido. Porque muita gente sofre quando entra nessa área de automação sem nunca ter programado antes. Que é muita gente que não tem essa noção de programação em si. Tem muita gente que começa na área de QA sem nunca ter programado, sem nunca ter feito um curso, uma faculdade de TI. Então eu acho que no caso, essa foi uma call um pouco mais interessante para pessoas nesse cenário, que estão migrando de carreira, enfim. Mas o mais foi uma call mais relacionada com mindset e estratégias para você lidar com erros. A call de número 5 foi apresentada pelo Gilberto Sanches, que é um cara bem doido. Ele fez toda a reunião vestido de Deadpool. Deadpool não, de lutador mexicano, luta livre. Porque eu acho que, se não me engano, ele é mexicano. Então ele tem toda essa persona pra dentro dele. Ele é um cara bem dodói da cabeça, mas é um cara bem interessante. É bem legal de ele falar. E o tema da reunião dele foi: no mundo cheio de bugs, seja o Deadpool. Enfim, tá bom. Na qual ele lida com Cypress e os principais designs na hora de fazer releases. Ele usou bastante metáforas do Deadpool, que pra ele era algum sentido metafórico para essa palestra que ele teve, na qual ele apresentou alguns problemas e falou como você lidar com esses problemas, como o Deadpool lidaria. Então basicamente ele falou sobre os princípios de design, que são eles, por definição, regras que ajudam o time a tomar decisões consistentes
e bem informadas durante a sessão de desenvolvimento de um projeto. Esses princípios incluem uma eficiência maior, garantem consistência, são voltados e centralizados no usuário final em si, também usados em outras áreas, não relacionadas com a área de QA em si, mas áreas de desenvolvimento no geral. São mais fáceis de serem estendidas, prolongadas para outros projetos e também mais fácil de fazer sua manutenção. Ele também apresentou o princípio do Solid, que foi um dos princípios que foi originalizado por Robert Martin, que é o criador do livro Código Limpo. Explicou todo um conceito, deu uma breve introdução sobre o Código Limpo e sobre os princípios que o próprio Código Limpo traz. Mas de forma resumida, o Solid, que é um dos princípios apresentados no livro, é criar um software efetivo, código limpo e flexível, escalabilidade. Tem muito código que faz aquilo bem feito, mas se você quiser escalar algo para dentro daquele software é um tormento. E uma qualidade de software, uma qualidade de código. E também falou sobre... Foi basicamente uma reunião de falar alguns conceitos que são bem definidos na área de programação e que é bem legal para ser abordados porque envolver e escrever testes automatizados também é programar. Outra definição que ele apresentou foi a de responsabilidade única, que tem por sua definição que é uma classe deve fazer somente uma coisa só. Foi que ele apresentou a metáfora do Deadpool dele, que no time de heróis você tem um Deadpool que ele vai combater e eliminar inimigos. Essa é a sua única responsabilidade. A do Colossus, ele tem uma responsabilidade de ser o tanque do time, de ser a defesa. O Negasonic, ataques explosivos, esse herói eu não conheço. E o Weasel, que é Intel e Gadgets, que é, sei lá, acho que deve ser o cara mais tecnológico, que usa batirangue, essas coisas do tipo. No caso, se fosse somente o Deadpool, essa metáfora que ele fez, se o Deadpool fosse o cara que fosse o tanque do time, que fosse o cara que eliminasse os outros inimigos e também usasse os gadgets, os tools e tudo que foi dito, no caso, focado no Deadpool, ele acabaria que não faria nada direito. Então essa foi a metáfora que ele usou. No mais, foi uma reunião bastante centralizada em princípios bem conhecidos dentro da área de programação, que eu acho bem legal que as que estão começando a automatizar, ou que estão aprendendo, ou que já automatizam, conheçam também. Sei que vai muito além de somente testar. É importante também que o QA tenha esse conhecimento sobre esses designs de programação, porque entregar qualidade não é somente testar se algo está retornando como sucesso ou errado. É testar se aquela solução traz uma maior qualidade para o usuário final, se aquela solução é mais inteligente para um usuário final. E se aquilo muitas das vezes não é filtrado pelo dev, é bom ser filtrado pelo QA. Então foi uma call bem interessante, por mais que ele use essa metáfora meio tosca, é bem legal. Foi uma reunião bem interessante e os pontos que ele apresentou foram bem legais. Eu recomendo fortemente essa palestra do Gilberto Sanches, foi bem legal. Foi basicamente um resumão do que é o Código Limpo. Então se você quiser ver um resumo apresentado sobre o Código Limpo, vai ser bem legal. A outra reunião foi apresentada pelo Chris Ding e teve como tópico End-to-End Testings para sistemas de direção automática. Basicamente como se fosse um Uber, só que sem piloto. Foi uma reunião um pouco mais densa e o cara que apresentou a reunião é um cara muito crânio. Tem bastante conhecimento sobre a área de teste, bastante conhecimento técnico também. Para apresentar a call, ele trouxe uma case muito específica e muito legal que eu nunca sequer tinha imaginado também sobre, que é usar testes end-to-end para poder testar uma aplicação de carros autônomos que não dependem de motoristas. É uma case muito legal, muito diferente e que eu sequer poderia imaginar que é possível usar teste end-to-end para poder testar uma aplicação dessa forma. Basicamente ele começou dando um pequeno briefing sobre a empresa em si, que foi a case do projeto. A empresa é uma empresa que faz direção autônoma para diferentes tipos de veículos, sejam eles ônibus, táxis e veículos de fábrica, no caso ser um ônibus para poder transportar trabalhadores. E para poder fazer esse software, eles criaram um projeto, Pilot.auto, que é o projeto que eles usam dentro de cada um desses veículos para poder delimitar as rotas e delimitar o sistema sobre como ele vai funcionar. Existe também um outro serviço, que é o Edge.auto, que dentro desse ponto é uma aplicação que serve como toda a função sensorial do aplicativo. Então ele tem sensores, câmeras, radares a laser, que vai fazer toda a calibragem. E o outro serviço é o Web.auto, que é o serviço no qual o Chris citou, que é o que ele trabalha e que ele faz os testes automatizados.
uma ferramenta cloud para suportar o pilot.auto. Então ele faz o build desse projeto, faz todos os testes, suporta operações e coleta dados sobre a aplicação. Então é dentro desse outro serviço, o web.auto, na qual ele vai poder fazer os testes para poder verificar se tudo está funcionando como era esperado, para depois aplicar no aplicativo que vai ficar dentro do carro em si. Então, para testar de forma manual esse serviço, como que esse teste é feito? Eles fazem o build do projeto e com o build eles fazem todos os tipos de testes. No caso são cenários simulados, então eles criam rotas específicas, colocam um veículo naquela rota, dentro, claro, tudo de forma simulada, e verificam se todo o trajeto está sendo trafegado como é esperado do veículo, sem furar bloqueios, sem invadir outras vias, dirigindo de forma segura. Então, no caso, o time que o Chris atuava precisava desenvolver testes end-to-end para essa aplicação. Eles precisavam garantir que o serviço web funcionasse tanto de forma integrada com os outros aplicativos desenvolvidos pela empresa e validar todo o fluxo, desde o build até o teste, até o deploy. E os testes end-to-end foram necessários porque os outros tipos de teste, como os testes unitários e os testes manuais, não verificavam a plataforma como um todo. E é aí que o teste end-to-end é muito importante, porque ele, além de verificar o sistema, ele verifica toda a integração do software. Então, durante a palestra, o Chris ele mostrou como que o teste end-to-end é feito dentro da plataforma. Não teve como exemplificar tanto com o código em si, porque é um sistema muito complexo, então, e muito a fundo nos detalhes ia demandar muito tempo e muito entendimento também do projeto em si. Mas ele explicou e mostrou basicamente como que funciona o deploy e como que funciona a integração desses testes. E ele explicou por N motivos o porquê que ele usa o Cypress e porquê que ele gostou bastante de usar o Cypress para poder testar isso. Dentro das qualidades que ele atribuiu para o projeto em si, algumas na qual ele citou foi o fato dele ser Node friendly, então você consegue instalar ele facilmente com o Node. A infraestrutura que o Cypress traz também com o Cypress Cloud, o fato de ser bem amigável para os outros desenvolvedores também, e por ser um projeto bem grande, ele teve bastante contato com o próprio time do Cypress para poder conseguir tirar várias dúvidas e criar os cases específicos dos testes em si. No mais foi isso, foi mais uma palestra mostrando a case do projeto na qual ele atua e como que eles usam o Cypress dentro desse projeto. É um projeto bem grande, bem bacana e que eu nunca sequer poderia imaginar que eles usariam o Cypress para testar um sistema como esse. Então foi uma palestra bem bacana para poder mostrar como você poderia aplicar testes end-to-end em aplicações que você nem sequer imagina e como que a qualidade pode ser usada nesse sentido, né? Foi uma call bem bacana e bem interessante. O próximo evento que ocorreu foi um evento apresentado pelo Alejandro Bugoras, que foi como tema melhorando a eficiência da sua suite de Cypress. O Alejandro é um cara que trabalha como QA Engineer há muitos anos, trabalha na Red Hat e já atua dentro da área de QA há muito tempo. Então é um cara que tem muita bagagem e muito conhecimento sobre a área. Ele apresentou um problema que ele enfrentou na Red Hat, que era revisionar uma pipeline na qual demorava muito tempo para ser executado. Basicamente, a Red Hat é uma empresa muito grande, na qual requer uma análise de qualidade muito alta também. Isso, a Red Hat possui uma pipeline de testes que, durante o seu desenvolvimento, ele identificou alguns problemas nessa pipeline. Basicamente, dentro da Red Hat, eles têm vários tipos de testes, sendo eles teste de componentes, CLI, teste de API e os testes end-to-end, que é onde essa pipeline ocorria. Essa pipeline tinha mais de 500 testes que foram desenvolvidos ao longo de um ano e na qual demorava 10 horas para ser executado. Dentro desses problemas, além do tempo elevado, ele identificou que essa pipeline ocorria sem nenhum tipo de paralisação, sendo assim, todos os testes ocorriam de forma sequencial, os testes eram acoplados, então alguns testes dependiam de outros testes para serem executados. Nesse caso, já leva a um outro problema, que a pipeline precisava ocorrer em ordem. Além disso, havia uma grande flakiness nesses projetos, o que causava uma falta de confiança na qualidade dessa pipeline, o que reduz drasticamente o controle de qualidade. O time do Alejandro fez uma investigação detalhada na pipeline e eles encontraram alguns pontos bem interessantes. Basicamente, eles reduziram em muita quantidade o timeout de algumas dessas execuções. Eles identificaram
identificaram mais ou menos qual seria o tempo mínimo viável dessa pipeline. Então, por exemplo, se eles querem que o serviço tenha um tempo mínimo de 5 segundos, tudo além disso iria retornar erro. Sendo assim, você reduz que alguns testes tenham timeout de 3, 4 segundos e alguns outros testes de 10, 15 segundos. Outro problema que eles identificaram nessa pipeline é que ela não havia nenhum tipo de cleanup. Então, toda vez que a pipeline rodava, muitos dados ficavam gerados lá dentro e isso era um lixo eletrônico, que resultava em mais lentidão na próxima vez que fosse rodada a pipeline. Além disso, um problema crítico era que existia uma quantidade insana de logs no sistema. Então imagina, toda a requisição HTTPS resultava em um tipo de log. Cada ação que era executada no sistema resultava em logs diferentes. Esses logs poderiam ser várias coisas, poderiam ser logs de debug, logs de validação, logs de qualquer tipo de log. Que no geral, logs não aumentam o tempo de uma pipeline, mas imagina isso numa suite de mais de 500 testes que levam mais de 10 horas para ser executados. Isso com certeza influenciava na execução da pipeline. A primeira estratégia que eles usaram para conseguir otimizar esses testes foram reduzir o tempo de memória. Eles usaram ferramentas de debug extensas para poder identificar aonde que ocorria esse overlap de memória na aplicação e solucionaram basicamente vários desses problemas onde eles ocorreram. Outra estratégia foi usar uma redução experimental que o próprio Cypress oferece, que é a função de Experimental Memory Management. É uma função experimental do Cypress, na qual eles utilizaram dentro da pipeline e eles observaram resultados significativos disso. Por mais que seja uma variável experimental do Cypress, já botaram em prática e viram que ela já faz uma diferença absurda no manejamento da memória. Outra coisa que foi feito foi fazer um tipo de cleanup após a execução dos testes. Então, remover valores do banco de dados, excluir usuários na qual foram criados para aqueles testes, facilitaram muito. Eles adicionaram, de certa forma, um pouco de tempo para esse cleanup, mas que no futuro, essa adição fez com que os testes futuros executassem de forma mais rápida. Então, no final, acabou que foi uma ajuda para a suite. Eliminando dados que são considerados lixos eletrônicos e fazendo com que a suite rode de forma mais rápida nas próximas vezes. Outra coisa que é fundamental é remover os waits não dinâmicos. Então, ao invés de você colocar um wait fixo de 10 segundos, você pode colocar timeouts em funções de click, observers, que não vão depender de um tempo fixo de 10 segundos para executar. Eles vão levar até 10 segundos. Então, se eles executarem em 1 ou 2 segundos, eles não vão precisar de mais de 8 segundos adicionais. Além disso, várias outras mudanças foram feitas na qual o Alejandro apresentou na reunião e o resultado que ele teve com isso foi uma redução de tempo de 10 para 4 horas. Foi mais que a metade do tempo. Por mais que 4 horas ainda é um tempo bem grande para uma suite de poder rodar, a gente tem que pensar também que a Red Hat é uma empresa gigantesca e são muitos testes nas quais foram feitos. E esses testes rodavam ao fim de cada release. Então, por mais que seja um tempo elevado, é um tempo considerável para garantir que o serviço seja entregue com qualidade. O Alejandro apresentou tudo isso na reunião, mais alguns outros aprendizados que ele teve com essa case que ele passou. E eu recomendo fortemente que você assista essa palestra do Alejandro. Foi bem legal, ele apresentou também alguns cenários técnicos, com código mesmo, além dessa experiência que ele teve, na qual é uma experiência bem legal para quem é QA que está desenvolvendo automações para poder ver e entender como otimizar sua suite também. Recomendo fortemente que vocês assistam essa call, foi bem interessante. A oitava reunião que teve nesse evento foi uma conduzida pela Lavena Hamadini e o tema da palestra foi o poder para a liderança em times de engenharia. Então foi uma call mais voltada em relação a lideranças do que uma reunião mais técnica. Então basicamente foi diferentes perspectivas não sobre código, mas mais relacionados à liderança e pensamento. Pensamentos de liderança conduzindo times de engenharia. Alguns pontos apresentados pela Lavena foi que a liderança não é só ser um lead de engenharia ou desenvolver ou ser um developer, testador ou um analista em si. Alguns pontos apresentados pela Lavena foi pontuar que liderança não é apenas ser lead de engenharia de um time e não é ser necessariamente apenas um desenvolvedor, programador ou um head. Liderança é trazer uma liderança de pensamento para o time como um todo, pensar fora da caixa e compartilhar conhecimento atribuído para o time como um todo.
Foi uma call bacana, foi uma call bem rápida na realidade. Foram cerca de 15 minutos com um tópico mais voltado a como lidar e administrar times como cargos de liderança. A próxima palestra teve um tema um pouco mais interessante. Teve como tema Shift Left com Cypress, uma perspectiva de developers e QAs. Ela foi apresentada pelo David, e o David é um CEO, é um Senior QA que trabalha na Mantium e também é Cypress Ambassador. Ele compartilhou algumas histórias reais sobre como que ele fez para construir uma suite de automação inteiramente do zero, usando diferentes abordagens de Shift Left, trabalhando em um time de uma startup com 13 pessoas em time zones diferentes. Então imagina a zona que seria. Mas primeiramente, o que é Shift Left? Shift Left é um conceito um pouco complexo, mas que em sua tese seria basicamente promover uma análise de qualidade antes de um produto, antes ou quanto mais cedo possível. Normalmente a abordagem básica de empresas é desenvolver um projeto, fazer o desenvolvimento dele e promover a qualidade em testes. O que o Shift Left promove é você mover os testes de qualidade para antes do desenvolvimento ou o quão antes possível. Sendo assim, você já consegue desenvolver um produto já em base de qualidade. Basicamente, o David separou toda a estratégia de Shift Left em 3 temas muito importantes, que serão eles o fail test, que seria a falha rápida, seria a primeira base na etapa do Shift Left, que seria a encontrar bugs, encontrar problemas com mais facilidade. Ele faz um questionamento, o quão rápido você está encontrando bug. E esse é o esperado, que você encontre muitos bugs durante essa etapa do processo. Mas muito além de bugs, qualidade não é só referente a erros, é também você encontrar outros pontos que são caracterizados como uma falta de qualidade, sendo eles os testes falhando, issues de produto ou regras de negócio, uma má qualidade no código escrito, problemas de deploy ou problemas de comunicação interna entre o time. Tudo isso se deriva como qualidade no geral e é responsabilidade também do QA prezar por essa qualidade. Outro ponto que ele cita é a colaboração. Então é muito importante a colaboração e a sintonia entre developer e QA. Então o QA do seu time está tendo contato com o developer, está tendo essa comunicação sobre o que o QA espera testar e o que o developer tem a expectativa de implementar. Um outro ponto apresentado é a eficiência. Depois de encontrar o problema, a eficiência é relacionado a como o time está lidando com esses problemas encontrados. Então lidar com eficiência não é só encontrar o problema e criar uma task no Gira. É você saber o que vai fazer naquela task. Beleza, depois de criado, em quanto tempo a gente vai começar a tratar esse problema? Esse problema vai ser ajustado nas tasks que envolvem esse problema? Tudo isso também está ligado com qualidade e eficiência na escrita do código. Esse e outros pontos foram o que o David apresentou nessa palestra. Ele também citou um pouco sobre a empresa na qual ele trabalhou, que se eu não me engano o nome da empresa é a Mantium, na qual é onde ele cita que trabalhou nesse projeto com várias pessoas de timelines diferentes e como que ele fez para trazer a qualidade nesse sentido. Então, além de dar todo esse ensinamento sobre o Shift Left, eles contou cases e histórias de como foi trabalhando nessa empresa, como que foi a evolução e como que a qualidade foi constante em cada uma dessas entregas até o produto final. Essas calls são bem legais porque relata histórias de outros QAs que podem estar passando por situações que a gente pode passar um dia. Então eu acho isso bem legal, são calls bem interessantes e é sempre bom você ouvir histórias de galera que já está habituada no mercado há um tempo. Porque aprender com o erro dos outros é algo bem legal, porque nesse caso aí você não erra ou erra menos no caso, porque não errar é bem difícil. Foi uma call bem legal, bem interessante, eu recomendo fortemente que vocês vejam essa. Essa aqui foi uma call bem bacana do evento. A próxima call desse evento teve um tema bem interessante que eu não vejo muita gente comentando sobre, que é acessibilidade testando com Cypress. Ela foi apresentada pelo Ludovic Bazana, e é um cara também senior QA tester com alguns anos de experiência no mercado. E basicamente essa call foi para dizer como que o Cypress consegue facilitar, dar suporte para testes de acessibilidade. Esse é um tema bem legal que não vem sendo muito bem tratado hoje em dia. Muitas empresas negligenciam esse tema, mas que é muito importante a gente poder lidar com isso, porque a acessibilidade não é só para um, né? São para várias pessoas com diferentes deficiências e a gente tem sempre que testar um software pensando também nessas pessoas que têm esses problemas. Então basicamente o Ludovico falou um pouco sobre deficiências de acessibilidade. E basicamente existem 2 tipos de deficiência,
que são os tipos permanentes, como por exemplo uma cegueira ou uma pessoa sem um braço, que a pessoa não vai reconstruir um outro braço ou curar a cegueira, em muitos dos casos. E existem alguns tipos de deficiência temporária, que seria, por exemplo, uma pessoa que está segurando um bebê, ou alguém que está com o braço quebrado e não consegue usar o teclado por um tempo. Seriam tipos de deficiência que a pessoa não fica limitada para o resto da vida. Não que segurar o bebê seja uma deficiência, mas no caso, quando a pessoa está segurando o bebê, ela precisa de uma acessibilidade para poder usar uma outra mão, por exemplo. Basicamente, ele deu uma definição bem melhor do que foi minha sobre acessibilidade, na qual a acessibilidade assegura que toda tecnologia, todo produto ou dispositivo e serviços as pessoas possam usar. Não apenas algo que você possa ter, mas que todos possam vir usar. E por que a acessibilidade importa? Primeiramente, por conta da população mundial. 1 em cada 6 pessoas no mundo vive com algum tipo de deficiência, o que já é um número bem grande da população. E se você pensar que esse número tão elevado de pessoas com deficiência também consomem e também gastam, também estão navegando na internet e usam serviços. Então, eles são uma parte fundamental também da economia. Então, o Ludovico, durante a palestra, apresentou alguns dos pontos sobre o porquê que o Cypress é uma boa ferramenta quando se faz teste de acessibilidade. O Ludovic ele já experienciou esses testes com outras ferramentas e o Cypress foi a que apresentou a maior cobertura e a maior facilidade para a elaboração desses testes. Ele mostrou também o uso de algumas ferramentas como o Cypress X, que é uma biblioteca que combina alguns comandos para poder estar facilitando os testes de acessibilidade. E você pode ver como que é um teste simples, é basicamente um comando customizável que ele usa e só esse comando já garante um bom teste de acessibilidade, já te garante uma boa visão se aquela plataforma que você está usando está cobrindo e está sendo eficiente para esses testes. Fora isso, ele deu alguns outros recursos, deu algumas outras instruções e falou um pouco sobre a acessibilidade no geral com relação a testes. É uma palestra bem bacana de um tópico que não vem sendo muito bem citado hoje em dia, então é muito legal que conteúdos como esse sejam feitos, porque aumenta essa discussão sobre esse tema, que é um tema muito importante hoje em dia. A próxima call foi apresentada pelo Ibironk Yakmini. Foi uma call também um pouco mais voltada a negócios em si e não tanto quanto técnica. O tema da call foi indo de QA até área de liderança, na qual a call foi em torno a conversar com galera que trabalha nessa área de testes, de como se portar e como avançar dentro da sua empresa até setores ou cargos maiores, como de management ou como setores de liderança, ou até cargos mais avançados como CTO. Essa call na realidade não tem muito o que eu comentar, porque foi uma call mais sobre as experiências da Ibironk, falando sobre um pouco da trajetória dela dentro dessa área de qualidade, desde a evolução dos carros que ela já passou até hoje. Então ela cita muitas coisas que aconteceram dentro dessa área, desde um júnior até um sênior dentro da área de qualidade e desde um sênior até outras áreas de liderança. Então, além de algumas instruções e também técnicas sobre como você, dentro de um cargo de liderança, liderar outros times e como você demonstrar liderança na sua equipe, até papéis de função de diferentes cargos de QA, como de júnior, pleno e sênior, e liderança no setor de QA no geral. É uma call que foi um pouco mais centrada para a galera que trabalha mais no setor de qualidade, mais voltado com liderança de times em si. Então, para a galera que tem um squad, sendo que tem um QA lá que é o QA líder, que vai conduzir mais o time. Foi uma call voltada mais para esse tipo de gente, ou pessoas que estão dentro da área de QA e querem se tornar mais da liderança, querem avançar dentro do plano de carreira e evoluírem mais, aprendendo um pouco mais sobre o que ela tem a falar. Ela deu alguns casos reais sobre histórias que ela vivenciou e histórias de colegas que ela viu. Deu também alguns passo a passos e cases para você poder ir entendendo, para poder você ser essa pessoa nos canais de liderança. Como você ter mais voz dentro de uma empresa, para ir do silêncio à influência e como que você lida com essa transformação dentro da sua empresa. E no mais, foi também uma sessão de perguntas e respostas. Essa era uma call bem legal para você ver ao vivo, porque ter esse diálogo com ela foi algo bem legal na realidade,
sobre você fazer uma pergunta, eu acho que experienciar um pouco do seu caso e ter um feedback sobre ela foi bem interessante. Mas no mais foi uma call mais voltada à liderança e evolução dentro da área. Uma call bem legal também. A próxima call também foi uma call bem legal, foi uma conversa com o Murat Özkan, que teve como tema as novas habilidades de um QA, TDD, E2E e AI Powering Tools, que seriam ferramentas que usam inteligência artificial. Foi basicamente, ele separou essa conversa, essa conversa foi separada em 4 tópicos, que foi geração de testes com inteligência artificial, TDD First usando a IA, customização e orquestração com a inteligência artificial, e dicas gerais sobre o funcionamento de inteligência artificial. O primeiro tópico dessa conversa foi bem legal porque ele falou basicamente sobre como usar a IA dentro de uma geração de testes. Então, ele deu alguns exemplos de como que a inteligência artificial pode estar sendo usada para gerar alguns tipos de teste e como que ela lida melhor com esses tipos de teste. O primeiro exemplo que ele deu foi usando a IA para um escopo mínimo de testes, o que poderia ser os testes unitários. Nesse caso, usando a inteligência artificial para desenvolver esses testes, a IA entendia muito bem sobre o contexto daquele teste específico e fazia um teste com qualidade muito boa. Então a recomendação que ele deu foi usar a IA, que seria no caso o Cloud ou o Cursor, para poder estar fazendo a escrita de testes unitários de forma completamente automatizada, o que poupa tempo e o que agiliza o desenvolvimento de projetos, já que nesse caso a inteligência artificial faz um ótimo trabalho. Para testes de escopo já médio, que serão basicamente os testes integrados, requer um pouco mais de cuidado, porque a IA faz um trabalho de certa forma decente, mas depende também um pouco do escopo e do quão específico você quer com esses testes. Por exemplo, se você tiver um caso que são 2 repositórios diferentes, vamos supor um front e um back, e você usa a IA para, por exemplo, escreva testes em React para a projeção, a IA até vai conseguir escrever alguns testes. E nesse caso que eu estou dando seria, por exemplo, o Cloud, para poder fazer isso. Você usa esse prompt dentro de um Cloud com o contexto dos repositórios, ele vai conseguir escrever alguns testes, mas de forma decente, de não muita qualidade e de certa forma meio flakiness. Eu não concordo de certa forma, eu acho que a gente consegue usar o Cloud de uma forma um pouco mais eficiente do que basicamente um prompt de escreva testes para esses repositórios. Então, eu acho que você depender 100% do Cloud para poder estar fazendo toda uma suite de teste para sua empresa é algo um pouco arriscado e cai muito nessa de flakiness. E o último caso que ele citou são os Large Scope Tests, que seriam os escopos maiores de teste, que seria testar toda uma pirâmide de um serviço, que seriam os próprios testes integrados, mais algumas validações visuais de navegação. Para Murat, quanto maior o escopo, pior é a experiência de testes. Maior o escopo não, quanto maior o contexto em si, pior são os testes, e quanto menor o contexto, melhor são esses testes gerados. Até porque escrever testes automatizados não é só clicar no browser e poder fazer validações. Vai muito além disso. São verificações de intercepções, são verificações de front e de network, e algumas outras verificações que vão muito além de checagens arbitrárias. Sem antes citar a regra de negócio, que se não estiver muito bem escrita, documentada e contextualizada para a inteligência artificial, ela pode nem sequer entender o funcionamento, o que vira uma confusão. Então, resumidamente, o Murat deu a definição de que para poder fazer testes menores e com um escopo reduzido, como os testes unitários, é fundamental a gente usar hoje em dia IA para poder fazer isso. Para testes um pouco menores, que serão testes que ele direciona como mid-level testes, que serão testes integrados de partes específicas do sistema, a IA é boa para isso, mas também não é perfeita. Os testes vão ser de certa forma decentes. E um escopo muito maior, como os testes E2E, que seriam de um fluxo inteiro de um serviço, aí a IA não faz um bom trabalho e pode se perder, ficar fora de contexto e fazer testes de baixa qualidade. Outro tópico dessa conversa foi que ele falou sobre o TDD First e como que a IA é muito boa para poder fazer isso também. Para o Murat, a TDD é uma ferramenta maravilhosa para quando você consegue usar a inteligência artificial.
porque você consegue escrever primeiros testes, pedir para a IA implementar aqueles testes, rodar os testes e refinar aquele código. Sendo assim, a IA meio que faz de certa forma um teste mais bruto e você, como que é, faz o refinamento para deixar ele mais adequado para o seu sistema. Na orquestração e customização, ele falou sobre quais ferramentas ele usa e também falou sobre como estratégia de como você usar a inteligência artificial para entender alguns tipos de contexto. No caso, ele falou sobre algumas ferramentas como Cursor, Windsurf, Cloud e também falou sobre as rules, que eu também já fiz um vídeo sobre as rules do Cloud em um vídeo que eu vou estar deixando aqui também na descrição, caso você tenha interesse. Na qual ele passou sobre isso e deu alguns passo a passos e tópicos interessantes sobre como você fazer essas integrações com os testes. No fim, ele deu mais algumas dicas e mais alguns passo a passo de como poder fazer um teste de qualidade, como fazer a IA entender o contexto de um teste, entender o contexto de um serviço e não se perder na hora de fazer a geração do código. É um tema bem legal, bem interessante, eu acho que vale a pena sim, pois é um tema muito atual hoje em dia e que muita gente não está ligada sobre como que o Cloud, por exemplo, pode ser uma mão na roda para poder estar fazendo os testes unitários, que é o que ele exemplificou, que realmente fica muito bom. O tema dessa palestra foi um tema muito legal e muito interessante e que é muito curioso também, porque muitas pessoas podem ter essa dificuldade hoje em dia, que o título foi Os benefícios e os malefícios de um projeto multi-repositório. Foi apresentada pelo Koen Van Belli e é um tema muito legal porque muitos serviços hoje têm mais de um repositório para funcionamento. Então, às vezes é um pé no saco você desenvolver uma suite de teste complexa para testar esses serviços. Basicamente, ele fez alguns tópicos sobre as melhores práticas de como lidar com esse tipo de serviço. Então, basicamente, o ideal para um teste seria você ter um repositório com apenas um framework e apenas uma responsabilidade, sendo um framework para cada tipo de teste. Além disso, os tipos de teste são separados em um framework de API e outro framework para UI, uma baixa quantidade de dependências, quanto menos bibliotecas e menos serviços integrados melhor, e componentes separados e modularizados. Então, uma configuração tradicional seria, para um repositório de testes de UI, seria recomendado usar o Node com TypeScript, usando o Cypress, claro. Para teste de API, ele recomenda também usar o JavaScript Bush, REST Assurance ou Cucumber, o que eu acho que também dá para usar o Cypress. Você consegue fazer teste de API e de UI com o próprio Cypress, separando por passos diferentes. Vai depender da complexidade do projeto também, claro. Mas para projetos um pouco mais complexos, que requerem uma estrutura maior, ele recomendou, no caso, o Spring Boot mesmo. Então vamos lá, qual que é o problema que ele identificou? A gente tem que gerenciar dois frameworks diferentes, gerenciar múltiplas dependências, manter todas as pipelines funcionando e manter atualizado com todas as tecnologias do mercado. Para isso, ele escolheu as tecnologias do Node.js, TypeScript, Cypress, Apollo Client para requisições GraphQL e o VyTest para poder fazer a validação. Baseado nisso, ele mostrou todo um plano e todo um trajeto de como você poder mapear isso e fazer um plano de testes. Então ele foi passo a passo dentro desse plano que ele criou, desde os raciocínios, desde como fazer esse mapeamento e o planejamento para poder fazer tudo isso e executar. Ele também pegou uma parte técnica que ele rodou isso e fez umas estruturas de arquivos, colocou o Cypress para rodar. Foi uma call bem interessante, bem técnica também, de um tema que é bem importante hoje em dia, que não tem muito conteúdo sobre na internet e que é um tema bem legal para a galera que mexe com automação e basicamente testa múltiplos serviços. Mas com relação às outras palestras desse evento, essa foi uma call um pouco mais técnica e um pouco mais direta ao ponto. Eu recomendo fortemente assistir. E o próximo evento foi apresentado por duas moças indianas, desculpa se eu pronunciei errado, mas os nomes delas são Alcine Viajalian e Ansari Parvan. O tópico discutido foi Streamline Authentication e Fail Fast Strategies, que é basicamente estratégias para quando um fail fast ocorre e como lidar com autenticações de uma pipeline, apresentando algum case que elas trouxeram para isso. No caso, as duas trabalham dentro do setor automotivo, mais especificamente na Renault. Então, é um cliente que trabalha com tecnologia já, é um cliente alto, então
Uma suíte de teste para um cliente desse porte precisa ter um alto nível de qualidade e também eficiência. A case que elas apresentaram para melhorar a eficiência da suíte no case que elas trouxeram foi a preservação da autenticação. Então, por nativo, o que o Cypress faz com cada um dos testes? Ele preserva por padrão valores que são salvos no storage, que é, no caso, cookies, local storage e session storage. Então, o que isso significa? Se temos 10 testes na aplicação, os 10 testes vão começar com session, cookies e local storage vazios, zerados. Na maioria das vezes, não é um problema. Tem algumas cases que requerem que isso aconteça para funcionarem. Eu, por exemplo, já trabalhei em alguns projetos que eu precisava que a session fosse limpa para cada execução, porque a gente não tinha como preservar isso na suite, por conta da complexidade do projeto. Mas no caso que elas apresentaram, isso era um problema, porque como um cliente como, por exemplo, a Renault, que tem vários testes de qualidade, cada teste tem que fazer ter a session limpada para cada execução, pode trazer lentidão, repetição e muitas das vezes processos mais demorados, porque às vezes você precisa fazer um pré-setup que talvez seja maior e acabe trazendo mais lentidão para uma suíte de teste. Então elas trouxeram uma case na qual elas trabalharam, que elas migraram desse serviço de você poder usar a mesma seção de um sistema para todas as runs. Então cada run executava com os cookies, local storage e session storage já salvas ao fim de uma aplicação. Mas para isso foi necessário também uma comunicação com o time para desenvolver dentro da plataforma formas dessas sessions serem limpas após um tempo, porque isso também afetaria a segurança. Então, um manejamento de cookies dinâmico foi necessário para a implementação, cookies que auto-expiram depois de um tempo ou ao fechamento do browser e salvar a sessão depois de um tempo. Isso tudo garantiu que os testes iriam serem executados, iam manter alguns dados salvos, mas não iam afetar a execução do cliente final, possivelmente dando brecha para algum tipo de invasão ou coleta de dados. Elas mostraram toda essa dinâmica na palestra, mostraram resultados antes, mostraram como foi feita a implantação com alguns live codes e mostraram os resultados pós-alterações, as métricas de como isso melhorou a execução da suite. O Fail Fast é uma abordagem na qual elas exemplificaram que o que é o Fail Fast? Tem muitos testes que dependem de outros testes ou testes que são mais importantes e tem outros subtestes daquela suite. Se você tem um teste que é um critical test, que testa, por exemplo, alguma funcionalidade core de um sistema e aquele teste falha, todos os outros testes subsequentes daquele irão falhar, ou testes que têm uma subdependência de um teste maior também vão falhar. Porém, se o teste master falha, os outros testes também executam, também falhando. Então vamos supor que a gente tem um teste core que demora 3 minutos para ser executado e você tem outros 10 testes que são como se fossem testes filhos daquela execução. Se o teste main core falha, você vai ter o tempo, o load e o processamento de outros 10 testes que não servirão de pontuação alguma, já que o teste principal está falhando. Então o fail fast é justamente isso, é quando um teste core ou algum teste principal falha, todos os outros testes já são encadeados de falhas e nem sequer executam. O que isso garante? Garante que a suite vai executar com mais velocidade e vai ser mais pontual na hora de pontuar um erro. E fica muito mais fácil para o time de QA já bater o olho de prontidão e ver quando um teste falha e saber exatamente sobre o que é aquela falha, trazendo maior feedback e também mais rápido para o time. A case que elas trouxeram para o caso da Renault foi muito legal, é algo que realmente eu não tinha pensado sobre e realmente faz bastante sentido como elas exemplificaram. Além disso, também teve algumas execuções de live code exemplificando o que elas citaram na prática e foi bem interessante também. O próximo evento teve como tema algo muito importante que foi apresentado pelo Ia Palapipan e teve como tema From Flakiness to Fearless, que é basicamente sem medo dos erros flakiness. Só para contextualizar, flakiness é quando aquele teste às vezes falha, às vezes passa, você não tem muita garantia de quando ele passa ou falha. Basicamente foi todo um talk falando sobre como solucionar os principais erros de flakiness e como os principais erros de flakiness acontecem. Para isso, o Mutopria disse, para isso
Nutropia contextualizou os 5 principais motivos que causam a flakiness de testes, que são basicamente problemas de timing, network delays, seletores instáveis, estados compartilhados e dependências externas. Para as time issues, a solução para esse tipo de problema é na realidade bem básico. Muita gente usa o sci.wait com algum tipo de milissegundos para poder dar um tempo até que algum elemento seja clicado. Isso é uma péssima forma de você escrever códigos automatizados. Por quê? Porque você limita aquele wait ao tempo que está pré-delimitado. Então, por exemplo, se você antes de clicar no botão adiciona uma espera de 5 segundos, se aquele elemento aparecer em 1 segundo, pensando num cenário positivo, você ainda vai ter 4 segundos de espera a troco de nada. Ou se você coloca um tempo muito maior de 10 segundos, por exemplo, pensando em algo que demora muito a acontecer, e ele acontece em 11 segundos, o seu teste vai retornar erro, mesmo sendo que nenhum erro de fato foi detectado, apenas um tempo maior de espera. Para isso, a solução é, ao invés de usar waits dinâmicos, ao invés de usar waits estáticos, usar waits dinâmicos, que seria o timeout. Então, por exemplo, ao invés de você colocar um wait antes de um get, por exemplo, um get de um button, você adicionar um timeout para aquele get de, por exemplo, 10 segundos. Então, se aquele botão não for clicado em 10 segundos, aí sim ele vai retornar um erro. Se aquele botão aparecer em, por exemplo, 2 segundos, ele vai clicar e não vai ter aquele tempo de espera que tinha no wait estático. Mas, por exemplo, se você colocar um timeout de 10 segundos e ele aparecer em 11, ainda vai retornar o erro. Então, não tem problema você colocar timeouts com um tempo maior. Por exemplo, um timeout de 1 minuto. Se um botão não aparecer em 1 minuto, de fato tem um erro naquele código. Outro problema são problemas de network. Então, muitos dos problemas podem ser solucionados com timeout, mas e quando você clica no botão e nenhum dado é trago da API? Nenhum timeout vai fazer isso. Então, para solucionar isso, a gente usa o intercept. O intercept é uma forma de você interceptar requisições HTTPS que ocorrem no seu serviço. Então você consegue, por exemplo, esperar até que uma requisição seja feita até fazer uma próxima etapa. Por exemplo, clicar num botão de trazer usuários e vamos supor que quando você clica naquele botão, uma request é feita para a sua API que tem como response uma lista de usuários. Você pode esperar até que aquela requisição seja retornada com sucesso para aí sim fazer as ações de clicar num usuário, por exemplo. Sendo assim, você não precisa nem usar o wait, nem usar o timeout, você consegue usar a própria request para isso. E até fazer validações dessa request. Por exemplo, saber se a response foi de fato o que é esperado, se o tipo de response, o response bar, por exemplo, foi o que é esperado. Todo esse tipo de coisa você consegue validar com o intercept. Para os seletores instáveis, esse é o comando mais básico. É sempre usar seletores mais adequados para a sua aplicação. Então, por exemplo, evitar de usar valores CSS para identificar um botão. Ao invés disso, usar IDs, names, por exemplo, placeholders, que são valores que são fixos na maioria das vezes. E se forem alterados, também requerem alteração. Mas tem muitos seletores CSS que são constantemente atualizados, dependendo de estados, ou são de certa forma dinâmicos também. Uma estratégia boa também para isso é que antes de cada execução de teste, dentro do hook de before it, você usar funções como o de limpar cookies e limpar local storage. Sendo assim, a sua aplicação sempre vai vir da forma mais fresca para o usuário. Para lidar com dependências externas, como por exemplo servidores ou dados que são tragos da API, a gente também consegue usar o intercept para isso. Por exemplo, a gente consegue usar o intercept antes de começar um teste para poder fazer um ping e checar o health check de uma aplicação, por exemplo. É uma das formas que a gente consegue validar algum serviço antes de começar a automação. E para problemas de dependências externas e para problemas de estados compartilhados, uma boa solução que muitas das vezes soluciona esse problema é entender muito bem como aquele serviço funciona e usar os hooks que o próprio Cypress tem, como o before ou before each. Muitas das vezes as pessoas criam testes que são encadeados, que necessitam o fechamento de um teste para começar um outro. Para solucionar isso, a gente pode trabalhar na isolação de cada teste, usando, por exemplo, o before each. Então, para cada teste, ele vai ter um before each que vai visitar, por exemplo, visitar a URL daquele site, ou fazer uma request que vai configurar um teste case em específico. Sendo assim, a gente isola cada case de teste
um seu próprio teste isolado, sem interferência interna de algum outro tipo de teste. Essas foram as principais soluções que o Mutopria trouxe, e também fez live code dessas soluções, apresentou alguns códigos de como você implementar isso, e cases um pouco mais detalhados do que eu estou falando, que foram muito agregadores e que ajudam bastante essa galera que lida com isso. Falei que é um problema real que muita gente enfrenta nos testes. Mas foi um evento bem legal e um talk bem interessante também. O próximo tópico foi apresentado pela Ashina Sena e foi um tópico bem legal, um tópico um pouco mais teórico, mas também bem técnico. Que o título foi Engenheiros de Qualidade e Continuous Delivery para elevar a qualidade de seu projeto com Cypress. Basicamente foi um grande resumão de como que é o trabalho de QA e algumas definições do que é o trabalho do QA. Então a Shanja, ela definiu o QA como o trabalho do QA em 3 grandes pilares, que seria a qualidade, velocidade e confiança. Esses são os 3 principais fundamentos do trabalho do QA. Além disso, ela fez também a explicação de alguns conceitos que é o que a gente trabalha no dia a dia, que seria do Continuous Delivery, que seria a integração contínua. Então, basicamente, existem algumas diferenças da integração contínua, que tem a Continuous Delivery, Continuous Deployment e Continuous Integration. O Continuous Integration, que seria o CI, tem por sua definição steps, e toda vez que um código é commitado, ele é integrado, buildado e testado de forma automática. Isso é, por definição, o Continuous Integration. Os benefícios para isso são uma redução nos problemas de integração, mantém o codebase instável e o time consegue capturar falhas com mais velocidade e precisão. O Continuous Deployment, ele é um step ahead, né? É um passo à frente. Toda vez que um código é comitado e feito um merge dentro de um diferente ambiente, o Continuous Deployment é ativado. Então esse ambiente pode ser o ambiente Dev, Stage ou Production. E a ênfase no Continuous Deployment é velocidade e quanto mais rápido for. E o Continuous Testing é o teste que o QA faz diariamente na aplicação. É tanto os testes que são feitos referentes a implementações ou features do projeto, tanto quanto os testes de integração que são feitos no final, os testes end-to-end. É justamente nesse ponto que o Cypress se encaixa como a melhor plataforma para poder estar fazendo esses testes. O resto da palestra foi um diálogo bem interessante sobre todos esses tópicos, sobre como executar cada um desses tópicos e o que você deve fazer em cada um desses tópicos, e algumas perspectivas sobre a diferença de cada um desses tópicos e sistemas. Também citou como que a evolução dessas etapas foi progredindo durante o tempo, e como que esse trabalho hoje é diferente do trabalho antigamente, como que o QA Engineer hoje tem um trabalho totalmente diferente, mais profissional e mais estruturado do que era antigamente, mais focalizado na automação e nesses continuous delivery, deployments, do que nos testes massivos manuais. Foi uma palestra bem interessante, um tópico bem legal, e eu recomendo fortemente que vocês assistam esse também. Foi um tópico bem interessante. O próximo evento que ocorreu foi apresentado pelo Mark Nuland e foi como tópico Decisões e não coincidência, tomando conta da qualidade. Foi novamente um evento um pouco menos técnico na realidade, falando mais sobre a área de qualidade em si e como que um profissional de testes é importante no mercado em relação a custos, com relação também a como que um QA mexe nos custos do seu projeto, também sobre toda a estrutura de trabalho de QA no geral. Dentro desse talk foram feitas algumas comparações do trabalho antigo e o atual de QA e como que esse trabalho do QA afeta em diferentes perspectivas de tempo, e também sobre aquele velho problema de que quando um problema é encontrado, de quem é a culpa, é do QA, é do Dev. Tudo isso foi discutido dentro desse tópico, e sobre como que o trabalho do QA soluciona esses problemas e reduz custo a uma empresa, porque muitas das vezes encontrar um problema funcionando dentro de um ambiente de produção pode ser um problema que pode trazer perdas financeiras altíssimas para a empresa, dependendo de como que é a regra do negócio ou como que é um tipo de produto. Ele também discerniu um pouco sobre
um trabalho de QA e que esse trabalho não é somente encontrar problemas, é sobre todo aquele tópico de qualidade para uma plataforma em si. E deu também alguns exemplos práticos de como isso funciona. Exemplos práticos tanto positivos quanto negativos. Também citou um pouco do trabalho de developers junto a isso e como que o trabalho do developer depende do trabalho de QA e vice-versa. E no geral foi uma call um pouco mais de diálogo, um pouco mais de teórica em si, nada muito técnico, mas é uma call bem interessante. Esse cara que falou, esse Mark Noonan, é um cara que é bem inteligente e ele tem uma didática muito boa para ensinar sobre esses tópicos, foi bem interessante. E ele também usou muitos exemplos dentro da didática dele, o que ficou uma call bem fluida e bem interessante de se ver. A call foi apresentada pelo Paul DeWitt e o Fritz Van, que teve como tópico as más práticas na programação. Foi um workshop de más práticas. Esse tópico já foi apresentado e algumas outras palestras que já ocorreram nesse evento, mas essa palestra em si foi mais um foco nas más práticas, citando como você deve lidar com essas práticas indevidas e como melhorar. Foi basicamente um workshop sobre o que não fazer. A palestra começou mais com um bate-papo entre a galera que estava assistindo e os palestrantes, fazendo algumas perguntas sobre as práticas que eles acreditavam ser ruins, sobre quais más práticas eles costumavam fazer, porque tem algumas práticas que, por mais que não sejam ideais de serem feitas, são muitas das vezes mais práticas. Mas praticidade não necessariamente retorna qualidade. Os principais motivos que fazem com que a gente utilize dessas más práticas normalmente são uma deadline apertada, uma aplicação que não foi desenvolvida necessariamente por você, que é o que acontece em grande parte dos trabalhos do QA hoje em dia, codebases antigos ou sistema legado, ou pessoas que simplesmente não entendem o valor da qualidade de um projeto, da qualidade de um código. Exemplo disso poderia ser elementos HTML sem seletores específicos para automação, ou elementos com classes não muito descritivas sobre aquela funcionalidade daquele elemento, daquela div, daquele contexto em si. Tudo isso são coisas que não necessariamente são bugs, mas são práticas que não retornam a qualidade e não facilitam o trabalho de quem está desenvolvendo automação. Então, o restante da palestra foi basicamente pegando um case específico e mostrando quais são as más práticas usadas naquele serviço e implementando aquilo para poder usar práticas mais adequadas e um pouco mais elegantes para a aplicação. Então, foi metade da palestra algo mais informal e não muito técnico, conversando sobre as práticas em si, e o restante foi algo mais didático e um pouco mais técnico, com código em si, live no code mesmo, sobre essas práticas e como melhorar o código em si e não ter mais práticas negativas. Eu já devo ter falado prática umas 30 vezes durante essa parte. Mas foi isso, foi uma call bem interessante, bem legal, recomendo fortemente que assistam, pois foi um vídeo bem interessante. O próximo evento foi apresentado pelo Raju Dajigan, isso. E teve como tópico o Cypress Component Testing e o uso de storybooks com Cypress. Basicamente, o Raju deu uma grande palestra sobre como funcionam os testes de componentes, que dentro de uma pirâmide de testes se encaixaram basicamente entre os testes de integração e os testes unitários, que seriam um teste de por exemplo, um botão, ou por exemplo, uma label, um input. Todos esses elementos são componentes de uma aplicação, ou componentes um pouco maiores, como por exemplo, um componente de tabela, uma tabela de usuários, tudo que se encaixa nesse sentido. Então são testes um pouco menores que são em sua maior quantidade. Então, no caso de uma pirâmide de teste, existem muitos testes unitários e o teste de componente seria a segunda maior quantidade de testes, logo abaixo da integração. Ele também falou um pouco sobre storybooks, que são basicamente uma documentação viva de um projeto. São onde os QAs, os desenvolvedores ou os próprios POs mesmo escrevem histórias de usuários na qual aquele usuário faria um fluxo de um serviço. E é onde a gente consegue escrever histórias de usuário para todos os tipos de cenários. Cenários positivos, negativos, cenários de erro. Então o Raju ele faz uma demonstração sobre como usar o Cypress para incluir esses storybooks na sua avaliação de testes. Criar todo um cenário de testes baseado nos storybooks e criando basicamente uma integração entre storybooks e testes de Cypress, o que facilita toda a documentação de um projeto e deixa muito mais fácil a escrita de cenários. Vocês vão perceber que volta a outra, os tópicos acabam se conversando. Então existem palestras que falam de alguns temas mais específicos
e outras palestras que também citam esses temas que já foram apresentados, mas com algumas outras abordagens. Então isso que é muito legal da Cypress Conference. São vários tópicos que sempre se conversam entre si, e muitos temas acabam se repetindo ou se reforçando em algumas palestras. O que é muito legal, porque dá mais margem para a gente entender diferentes contextos para o mesmo assunto. Esse foi um evento muito bacana, que foi apresentado por 3 pessoas, que foi como tópico como que a IA está mudando a automação. E esse tópico foi apresentado pelo Valmir, do canal Talking About Testing, pelo Kevin e pelo Chaturanga. Basicamente foi um tópico muito legal, que eles falaram de algumas novidades que estão vindo para o Cypress, que é o PsyPrompt, que é uma ferramenta muito legal que está vindo, que permite você basicamente escrever todo comando de automação via basicamente texto, sem necessariamente você depender de classes ou elementos do site. Então é uma forma de você usar a linguagem natural para poder fazer scripts de automação. Isso é muito legal. Outro ponto que foi apresentado pelo Valmir é como que a IA pode ajudar a gente a resolver alguns problemas que sofremos como que é hoje em dia. Então, no caso, a IA pode nos ajudar a transformar nossos testes em testes mais robustos e mais qualitativos de certa forma. Uma forma que a IA ajuda a gente a escrever códigos é fazer a manutenção de muitos testes que acabam falhando por conta de alterações nos serviços. Então, por exemplo, se você usar ferramentas como Cloud Code para mandar para o Cloud quais são as diferenças feitas, por exemplo, numa merge request que fez algumas alterações em alguma parte da sua automação, o próprio Cloud consegue fazer essa manutenção daquele arquivo de teste de forma muito rápida e de alta qualidade. Outra coisa também é que foi citado sobre como que o uso da IA hoje em dia deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Se você é o tipo de pessoa que não usa inteligência artificial no trabalho e não gosta de usar ferramentas de automação, basicamente você está pedindo para ser substituído no mercado. Não tem para onde correr e a gente tem que usar as IAs hoje em dia para facilitar o nosso trabalho. Não necessariamente tomar conta de tudo que a gente faz, mas sim ser uma ferramenta para ajudar a gente a ter mais produtividade e mais qualidade no nosso trabalho, que é escrever códigos e testar também. Além disso, foi um tópico muito legal, citando um pouco mais de novidades sobre o Cypress e com o PsyPrompt, alguns use cases que a gente pode fazer com o PsyPrompt e como que utilizar ele, e algumas perspectivas para o que há em 2026. Foi um tópico bem bacana, apresentado pelo Valmir. O Valmir é um cara muito inteligente também, e os outros palestrantes também que apresentaram, que foi o Kevin e o Chaturanga. Recomendo fortemente que vocês assistam esse tópico, porque foi muito legal e muito interessante. Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei dar uma ênfase nas principais palestras que ocorreram. Algumas ficaram de fora, que foram algumas das últimas, e algumas não muito relacionadas com o tema do Cypress em si. Mas foi uma síntese legal poder juntar tudo isso em um vídeo só. Se você ainda não deixou, deixa um like se puder, comenta se tiver alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei de falar sobre. Se puder estar se inscrevendo também, vai ajudar bastante aqui no canal. E, novamente, obrigado se você assistiu até aqui e forte abraço. Valeu!